Olá, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso sobre arqueologia bíblica e eu estou muito, mas muito feliz de compartilhar esse conhecimento aí com você. Quando estudamos história geral, vemos que é praticamente unânime a opinião de que a história da civilização começa na região chamada Mesopotâmia. Essa região, que hoje pega uma parte do Iraque, do Irã e da Síria, tem esse nome porque ali estavam, e ainda estão, dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Daí o nome Meso, meio, e Potamia, de Pótamos, rio em grego. O nome Mesopotâmia, terra entre rios. Até hoje, os ribeirinhos que moram às margens do rio Eufrates conservam hábitos e culturas milenares exatamente como eram há milhares de anos na época dos patriarcas bíblicos. Não é difícil ver hoje um beduíno em pleno deserto e imaginar como seriam as peregrinações de Abraão, Isaque e Jacó, ou ainda, partilhar de uma refeição em sua tenda e não pensar como seria ser recebido por Abraão pessoalmente. Esses moradores do Oriente Médio simplesmente encapsularam a história antiga em seus hábitos e costumes milenares. Nos tempos imediatamente após o dilúvio, o mundo começou a se configurar pela criação de cidades e clãs. Cada clã tinha o seu deus local e muitas guerras tribais foram organizadas a partir da ideia de que estes representavam na Terra as batalhas divinas travadas no mundo dos deuses. Eu tenho aqui um desses ídolos originais da Mesopotâmia. Olha que interessante. Aliás, foi esse politeísmo o responsável pelas primeiras distorções da tradição adâmica em meio aos povos sumerianos e depois também os povos egípcios. Do ponto de vista filosófico, chega a ser um milagre que o Gênesis não tenha sido influenciado pela pluralidade de deuses que o cercavam. Com a construção de muros em torno das cidades, intensificou-se ainda mais a prática do chamado enoteísmo, isto é, a crença num Deus particular que protegeria a aldeia ou a cidade e seus moradores contra o ataque de outros deuses. O enoteísmo é um pouco diferente do politeísmo, pois ele acredita em vários deuses, embora adore apenas um deus em particular. Foi, portanto, nesse ambiente que surgiu a figura de Nimrod, descrito na Bíblia como um poderoso caçador diante de Javé. Gênesis capítulo 10, versículo 9. Nimrod deve ter sido um exímio guerreiro e muito hábil administrador, pois a fundação de pelo menos 8 cidades na Bíblia estão associadas ao seu nome. Há até quem imagine que aquele mito do Gilgamesh, que eu mencionei para vocês em vídeos anteriores, se baseou na fama de Nimrod. Agora, nenhuma façanha dele foi mais famosa do que a primeira da lista, a construção da Torre de Babel. Nimrod deve ter se aproveitado da crescente onda de politeísmo ou enoteísmo que havia na região para executar um mirabolante plano político. Fundar um reino unificado pela religião que teria, ao mesmo tempo, ele como o principal monarca de todos. De fato, a verificação dos documentos da época demonstra o crescimento do politeísmo entre os sumerianos. Os mais antigos tabletes cuneiformes encontrados em Uruk, a Bíblia Erech, fundada por Nimrod, e Kish, mencionam que havia apenas 2 deuses que eram adorados na região, Anu, o senhor do céu, e Inhereni, a sua consorte. Depois passaram gradativamente a falar de 3, 4, 5, 6, 10 deuses, chegando ao total de 750 diferentes divindades cultuadas somente na circunvizinhança do rio Eufrates. Após o fim da civilização sumeriana, por volta do 2º milênio a.C., o número de deuses no panteão mesopotâmico chegou a mais de 5.000 divindades, o que reforça a urgência divina para Abraão se retirar daquela terra e os seus genitores consigo e levá-los todos para Canaã, embora verdade, somente ele entrou na terra prometida. Cada cidade-estado da Suméria era governada por um patese, que seria ao mesmo tempo um supremo sacerdote e chefe militar absoluto. Eu vou falar com vocês, por exemplo, de um desses pateses ou reis locais que havia na época da Suméria, ali no período patriarcal. Eu tenho uma imagem dele aqui, ó. É esse que está bem aqui comigo.
o famoso rei de Lagash, Gudea. Gudea foi um dos mais célebres príncipes e mais tarde governador ou patese da cidade de Lagash, na Suméria. Isto foi por volta do ano 2100 a.C. Ele inaugurou a cidade em homenagem ao deus Ningirsu. A história de Patese é muito interessante, pois ele era um menino órfão que chegou ao poder e foi conhecido por seu caráter pacifista e bem organizado. Ele governou Lagash mais ou menos uns 200 ou 300 anos antes do nascimento de Abraão. Essa estátua, a original dela pelo menos, é feita de diorito e mostra Gudea sentado com um turbante real aqui, com cachos estilizados na cabeça, você pode ver. O rosto barbeado de Gudea é calmo e tranquilizador. As suas grandes sobrancelhas estão representadas no estilo convencional chamado de espinha de peixe, que era muito comum na época, você pode ver aqui. Além disso, essa estátua de Gudea com as mãos entrelaçadas, como você pode ver aqui, é um motivo comum em muitas outras estatuetas que encontramos dele em toda a região da Suméria. Há pelo menos 20 e poucas estátuas que já foram descobertas na região da Mesopotâmia. Essas mãos colocadas assim criam uma pose distinta que se repete nas visões, ou pelo menos nos outros modos em que a estátua aparece com Gudea em pé. É uma demonstração de humildade, piedade e devoção religiosa. É como se Gudea estivesse constantemente intercedendo em oração por todos os seus súditos. Tem também a inscrição que está aqui. Ela é dedicada ao deus Ningishzida, que era o deus patrono do Gudea. A inscrição também lista os templos construídos por Gudea, terminando com o templo de Ningishzida, onde ficava originalmente a estatueta. A Gudea também construiu um templo muito grande em Ur, na cidade de Abraão. E é sobre este templo que nós vamos falar ao retomar novamente a figura de Nimrod. Os deuses regionais eram os proprietários de todas as terras e quem os homens deveriam servir era o deus patrono daquela região. Sendo assim, cada cidade era transformada em moradia terrena de um deus específico. Junto aos templos das cidades, homenageando o seu deus patrono ou particular, eram erigidas enormes torres em forma piramidal chamadas zigurats. Elas eram feitas de tijolos maciços e serviam de santuários ou acesso dos deuses quando estes, supostamente, desciam à terra para visitar o povo. Os zigurates eram para os sumérios uma espécie de link entre o céu e a terra. As escadarias que subiam da base até o topo eram um caminho de ascensão aos deuses. Provavelmente, o sonho de Jacó, mencionado na Bíblia, aquele visualizando uma escadaria que vinha do céu em direção à terra, tinha relação direta com essa imagem cultural ainda presente em sua época. Você pode ler a história de Jacó em Gênesis capítulo 28. Aqui você vê uma placa de pedra votiva que foi encontrada no templo de Ur-Namnu. Ela data de mais de 2000 anos antes de Cristo, vem da época de Gudea, e traz o relevo do que seria a construção de um zigurat, ou uma torre-templo, em homenagem a Nanar, o deus da lua. O rei aparece em 3 cenas, como um trabalhador junto a um operário, como um benfeitor no segundo piso e, finalmente, como um adorador no topo da torre. Diferentes do Egito, os governadores mesopotâmicos, os reis mesopotâmicos, salvo raras exceções, não eram tidos como deuses, mas eram considerados os representantes e intermediários dos deuses. Logo, a sua autoridade era igualmente divina e não podia ser questionada por aqueles que viviam sob a sua jurisdição. Então, nesse aspecto, Nimrod certamente viu nesta política divina da época a oportunidade de unificar politicamente a região e ter o controle absoluto sobre todas as cidades-estado que viviam em constantes guerras, produzindo sucessivas hegemonias territoriais. Para Nimrod, ele pelo menos pensava assim, se ele tivesse a chance de promover uma paz política, ele conseguiria se estabelecer como o procurador-geral de todos os deuses. Aí, é claro, ganharia a confiança do povo e obrigaria os governantes regionais a lhe prestarem obediência.
Foi talvez por isto que ele empreendeu o maior projeto arquitetônico de todos os tempos, construir o mais gigantesco de todos os zigurates, a Torre de Babel. Até o nome do edifício foi escolhido a dedo. Babel, que os hebreus propositadamente chamavam de Bavel, confusão, vem do acadiano Bab-ilu, que quer dizer portal dos deuses. Com isto, os seus construtores queriam dizer que, enquanto os deuses menores usariam zigurates locais para se comunicar com o povo, o chefe de todos os deuses, que seria Anu ou Enlil, usaria o zigurate de Babel para descer à terra. Simples assim. Portanto, todos os povos deveriam estar ali para adorá-lo, mesmo que fossem devotos de outro deus local, pois a sua religiosidade pessoal não os permitiria de se ausentarem nessa grande coletividade, digamos, ecumênica, que supostamente traria a paz e a união para a terra do crescente fértil. Em 1872, George Smith, pesquisador do Museu Britânico, descobriu um tablete cuneiforme que trazia o seguinte relato acerca da construção de um zigurate que provavelmente poderia ser a torre erguida por Nimrod. O tablete dizia: a construção dessa torre ofendeu todos os deuses. Numa noite, eles deitaram abaixo o que o homem havia construído e impediram seu progresso. Eles, os construtores, foram espalhados e sua língua se tornou estranha. Novamente, a arqueologia deu evidência ao relato bíblico, dessa vez apresentando algo que consubstancia a história da confusão de línguas ocorrida em Babel. Alguns autores céticos, é claro, tentaram invalidar o achado de Smith e sua interpretação. Contudo, especialistas como Spicer e Kramer, da Universidade da Pensilvânia, após estudarem profundamente os tabletes, concluíram que a narrativa da Torre de Babel apresentada na Bíblia tem, eles diziam, uma demonstrável fonte na literatura cuneiforme, ou seja, havia muitas evidências fora do texto bíblico de que aquela passagem do Gênesis apontava para um mesmo episódio histórico. Outro fragmento de tablete foi descoberto posteriormente contendo 27 linhas. Quem o copiou e traduziu foi o assiriologista de Oxford, Oliver Kearney. O texto é parte de uma carta endereçada ao senhor de Arrata. O remetente, desconhecido, solicita ao rei que permita-lhe ser seu vassalo, pois os tempos estavam muito difíceis. Ele então relembra ao monarca que houve uma época de ouro na Mesopotâmia em que havia, abro aspas, harmonia em todos os idiomas da terra e todo o universo em uníssono adorava a Enlil numa só língua, num só idioma. Isso é muito interessante. Hoje, vários zigurates ou torres-templo parcialmente preservados foram localizados por arqueólogos na região do Iraque. Muitos deles datam de mais de 2000 anos antes de Cristo e podem ter sido construídos nos dias de Nimrod. Difícil, é claro, é saber se algum deles, porventura, seria o que sobrou da Torre de Babel, embora alguns acreditam que o zigurate de Babilônia seria o que sobrou daquela antiga torre. Agora veja que interessante, quero mostrar para vocês, eu tenho aqui o fragmento de um desses zigurates, de uma dessas torres-templo. Veja que é um fragmento de um tijolo retirado de um desses zigurates milenares. E o que me chama a atenção é que ele mostra um pedaço de tijolo queimado, como você pode ver, e de fato os zigurates eram feitos de tijolos de adobe ou barro. Abaixo dele nós temos uma substância de cor preta, que é nada mais nada menos que betume ou asfalto. Agora veja a coincidência interessante. Aqui eu tenho um tijolo, um pedaço de tijolo de um zigurate milenar, que tem uma cobertura de asfalto ou de betume aqui em cima. Agora vamos para a Bíblia e veja como o livro sagrado descreve a construção da Torre de Babel. Eu vou ler Gênesis capítulo 11, verso 3. Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche em lugar de argamassa. É muito interessante como Deus vai, nos mínimos detalhes, confirmando a veracidade histórica
da sua palavra. Essas peças fazem parte da coleção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. E eu convido você para vir aqui ao NASP em Engenheiro Coelho conhecer o nosso acervo, tá bem? É como ler a Bíblia de maneira tridimensional. Bem, na aula de hoje eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça que ainda temos um novo vídeo para apresentar para você sobre a arqueologia e o Antigo Testamento. Então, me aguarde, a gente se encontra. Até lá!